É um projeto que faz parte de um programa maior, né, do Programa de Conservação dos Mamíferos da Chapada dos Veadeiros, coordenado pelo professor José Luiz Franco, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, né? E falando sobre o projeto especificamente, né, que a gente desenvolve com as nossas pintadas, né, eu poderia começar dizendo que existem pouquíssimas informações, né, sistematizadas assim, né, ou publicações sobre onças pintadas na região que a gente está trabalhando, que é Chapada dos Veadeiros, né? E nós sabemos que é extremamente importante que a gente tenha esse conhecimento, né, sobre essa espécie, que é uma espécie extremamente importante. E por que ela é extremamente importante? Porque é uma espécie cuja conservação, né, cuja manutenção no ambiente faz com que outras espécies também sejam protegidas e preservadas. Não é? Mas por que isso? Porque as onças pintadas são espécies, é uma espécie com uma área de vida bastante grande, né? E se você conserva uma onça pintada, uma população de onças pintadas, né, consequentemente você conserva todas as outras espécies da fauna, né, que estão presentes nessa região, né? E a gente tem que considerar que a onça pintada é extremamente carismática, né? E fica menos difícil conseguir recursos financeiros para trabalhar com onça pintada do que, por exemplo, com uma borboleta, não é? Ela chama muito mais atenção, em termos gerais, vamos dizer assim, né? Então, se você conserva a onça pintada, você conserva borboletas, você conserva o próprio ambiente, não é? Porque as onças pintadas necessitam de ambientes sadios, especialmente água, né? Então, por si só, por esse motivo, né, a gente já justificaria a importância e o uso de recursos para estudar essa espécie, onça pintada, né? Suas necessidades, né, a sua distribuição na região da Chapada dos Veadeiros, né, e particularmente onde elas estão. Elas estão distribuídas na área como um todo. Existem áreas de maior concentração de onças pintadas nessa região da Chapada dos Veadeiros? Como se existem concentrações, como essas concentrações conversam entre si, se conversam, né? E por que elas deveriam se conversar? Porque elas não podem ficar ilhadas, né? É importante que haja comunicação entre uma população, entre uma concentração de onças e outra concentração, para que haja troca de elementos genéticos aí, né? E que isso dê uma força maior para a espécie. Quanto mais isoladas as populações ficarem, pior vai ser geneticamente, vai haver uma erosão genética, né? E a gente pode, a um prazo que a gente ainda não sabe muito bem, mas um prazo de médio a longo, né, a gente ter perdas por causa desse isolamento. Então há necessidade de comunicação entre essas concentrações de onças que a gente imagina que existam dentro da Chapada dos Veadeiros. E como é que a gente chama esses pontos que conectam uma concentração e outra de onças? São os corredores, são os locais por onde elas passam, né, para ter acesso a outras áreas, né? Então, basicamente, é o foco desse projeto, né, que tem o nome de Corredor da Onça Pintada na Chapada dos Veadeiros, especificamente dentro da área de proteção ambiental do Pouso Alto, a APA do Pouso Alto. Nós tínhamos que escolher uma área determinada para trabalhar, né? E nós decidimos, né, foi decidido
pelo projeto, por esse projeto que é inclusive apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do DF, né, com recursos, foi decidido que a área amostral seria a área de proteção ambiental do Pouso Alto, né, que é uma área que tem aproximadamente 860 mil hectares, uma área bem grande, então o desafio é bastante grande. Então os estudos estão sendo concentrados dentro dessa área, né? Dentro dessa área especificamente, nós queremos determinar, identificar, né, como esse slide mostra aqui, né, identificar concentrações de onças pintadas, né, e corredores entre essas concentrações. Essas concentrações a gente chama de áreas core, né, onde você tem um maior número de indivíduos ou uma ocorrência mais significativa da espécie, né? E como essas áreas core se comunicam entre si, como eu disse anteriormente, né? Que seriam os corredores ecológicos que uniriam essas maiores concentrações. O que a gente quer identificar? Então aqui as áreas core, não é? Por exemplo, assim, em azul, uma área de concentração maior de onças pintadas, por exemplo, isso aqui é um exemplo apenas, tá? Subpopulações de onças, pequenas populações de onças, que a gente chama de populações satélite, não é? E as vias que unem essas populações satélites entre si e com a área principal de distribuição de onça pintada. Colinas do Sul, pega Alto Paraíso, Cavalcante, Teresina de Goiás, basicamente. Tá? Basicamente. E um pouco de outros municípios limítrofes, como São João da Aliança, como Nova Roma. Tá? Mas basicamente é essa área, os limites da área amostral, né, que são exatamente os limites da APA de Proteção Ambiental do Pouso Alto. Uhum. Então é dentro dessa área que a gente está estudando as áreas de maiores concentrações e corredores de onças pintadas entre esses corredores. O que domina em termos de cobertura vegetal, por exemplo, o uso da terra, seria melhor dizendo, né, dentro da APA do Pouso Alto. Então vocês têm aqui o contorno da APA do Pouso Alto inteirinha aqui, né, com as suas várias classes de vegetação e de uso da paisagem. Né? E dá para perceber esse verde aqui, a parte verde mais escura e mais clara são as áreas naturais de cerrado, né? Áreas mais florestadas, áreas mais savânicas, né? Mais abertas, então em verde, não é? Essa parte marrom, a vegetação campestre principalmente, né? Em amarelinho aqui as pastagens, né? Então dá para vocês perceberem que ainda dentro da APA do Pouso Alto a gente tem uma matriz, falando em termos gerais, né? Uma matriz ainda bem natural. Isso é bem interessante. Né? É bem interessante e um desafio bastante grande para a conservação, porque a gente sabe que há necessidade de desenvolvimento dentro dessa região, mas nós ainda temos uma cobertura natural bastante significativa. Né? Existem outras colorações que vocês podem ver aqui que indicam outros tipos de uso do espaço, uso da paisagem, uso do solo. Né? Esses vermelhões são mais estruturas urbanas, por exemplo. Né? Essas partes roxinhas aqui seriam as áreas de cultura, especialmente culturas de grãos, né? Que a gente ainda tem na parte sul da APA, principalmente, né? Que é uma área, vamos dizer assim, mais pressionada ou mais usada para o desenvolvimento e para a implantação de culturas. Então, a gente viu
a gente viu como a APA do Pouso Alto é extremamente diversa com relação às paisagens, né? A diversidade de paisagens que a gente tem dentro da área de proteção ambiental do Pouso Alto, que é o nosso foco de área amostral para as onças, né? Então por que a gente vai amostrar paisagens tão diferentes? A gente poderia pegar uma parte só, né, que a gente imagina que seja preferencial para as onças, né, e fazer o estudo lá. Justamente pelo fato das onças pintadas usarem muitos tipos de ambiente, né? Desde pastagens de gado, áreas naturais de cerrado, né? Áreas de plantação, inclusive, elas cruzam muitas vezes áreas de plantação, né? Elas estão presentes dentro dessas áreas, né? Áreas com infraestrutura viária, elas percorrem às vezes e cruzam essas vias, né? No caso de vias pavimentadas, normalmente elas cruzam, né? Estradas de terra, ou trilhas, elas percorrem por longos trechos, inclusive, né? E inclusive dentro de áreas urbanas, né? Há relatos de onças pintadas próximas ou dentro mesmo de concentrações humanas, né? Não é tão comum como ocorre para onças pardas, especialmente no sudeste do Brasil, né? Mas é possível sim que elas estejam próximas de concentrações humanas, né? E especialmente em áreas onde a expansão urbana está ocorrendo em áreas naturais. Não é um local adequado para que elas estejam, né? Não é interessante que elas estejam nesses lugares, e não é interessante também para as comunidades humanas e suas espécies e seus pets, né? Porque se sabe que as onças pintadas usam cães domésticos, por exemplo, né, como presas, né? Então a presença de onças pintadas nas proximidades de concentrações humanas pode representar um perigo, por exemplo, para cães domésticos, né? Que infelizmente ainda são criados soltos, né? Não são contidos dentro de espaços como deveria ser, né? A quantidade de cães vadios e cães ou não sem dono ou mesmo com dono, né? São frequentemente deixados soltos, né? E isso não é interessante para os cães, não é interessante em termos da sanidade deles e para as pessoas, né? E um atrativo para onças pintadas. Então é muito interessante que se controle a população de cães, né? Especialmente cães que não são contidos, né? E começar a aumentar as iniciativas de manter os pets fechados em casa. Os cães que ficam soltos, eles acabam perseguindo fauna silvestre e tal, né? E inclusive diminuindo os estoques de alimento para as próprias onças pintadas, por exemplo, né? Que acabam tendo que se alimentar dos próprios cães e se aproximar das concentrações humanas. Então é muito importante que haja controle das populações de cães, né? E que haja uma preocupação maior, por exemplo, com castração, né? com cuidados sanitários, né? E que os cães não sejam mantidos fora dos espaços das residências. Né? Isso é muito importante. Em termos de cobertura de vegetação, de disponibilidade de presas, de alimentos, né? E de água. Onças pintadas necessitam fundamentalmente da proximidade com água, né? Embora elas possam cruzar áreas que não tenham água, mas através, por exemplo, de grotas intermitentes, né? Que não são tão consideradas importantes como corredores, mas são sim, né? Mesmo na época seca, quando não tem água correndo nessas grotas, existe uma umidade maior dentro das grotas e uma vegetação um pouco mais fechada, né? E isso serve aparentemente serve como um corredor entre uma concentração e outra, ou então facilita
a movimentação das onças durante as viagens que elas fazem através da paisagem. Então, como nós vamos amostrar? Como é que a gente vai saber onde estão as onças pintadas dentro da APA do Pouso Alto? Basicamente, nós vamos usar armadilhas fotográficas. São câmeras remotas, que são ativadas com baterias, com pilhas, né? Essas pilhas funcionam um mês, 2 meses, às vezes até 3 meses, né? No nosso caso, as câmeras são instaladas para ficarem em média 2 meses, né? E elas são a nossa metodologia principal de amostragem. De forma complementar ao uso de câmeras remotas para detecção de onças pintadas, nós estamos usando também sinais naturais, né? Principalmente o rastreamento de pegadas. Não é a nossa metodologia principal, né? De acordo com a formulação do projeto no seu início, né? Essa metodologia ela não foi considerada como uma das principais, né? A principal são as câmeras, mas a gente viu a necessidade e a importância de estar usando o rastreamento de sinais, especialmente pegadas, para complementar os dados obtidos pelas câmeras. Nem sempre as câmeras pegam as onças pintadas naquele ponto que a gente quer amostrar. Eu vou falar depois dos pontos, né? As estações de amostragem dentro da APA. Então, as pegadas e outros sinais, como por exemplo gateados em troncos, fezes, né, vão nos indicar a presença de onças pintadas ali naquele ponto, que as câmeras não pegaram. Então é uma metodologia complementar que a gente está usando, né, e ela vai ser importante na hora da análise dos dados, sim. Então a gente está aqui próximo da RPPN Campo Alegre, próximo, não dentro da Campo Alegre, mas próximo, num local onde a gente instalou câmeras para tentar capturar imagens de uma onça que costuma passar aqui numa ponte do córrego aqui próximo, né? E a gente chegou aqui e está checando o chão para ver algumas pegadas de algumas espécies que andaram por aqui. Então a gente já detectou aqui a presença de pegadas de um cachorro grande, possivelmente um cachorro grande que passou aqui, né? A gente achou que poderia ser uma onça, mas aparentemente não é. Talvez as câmeras nos indiquem isso direitinho, né? A gente tem pegadas aqui de mão pelada, né? De próximo, mão pelada, tem pegadas de cachorro do mato, cerdócio, tem pegadas de anta, né? É uma área bem movimentada, um trecho bem movimentado de fauna, né? E a gente pode ver aqui, inclusive, né, esses rastros grandes que às vezes confundem a gente, né? São pegadas grandes aqui aparentemente de um cachorro grande que passou correndo aqui, né? Nesse tipo de substrato profundo e fofo e seco, as pegadas costumam ficar maiores, costumam ficar mais largas e maiores do que elas realmente poderiam se apresentar, né? Isso nos confundiu um pouquinho. Vocês podem ver aqui que é uma pegada grande, né? Mas que pode ser também de um cachorro grande, né? E por que pode ser de cachorro grande, Júlio? A proporção entre a almofada principal e as impressões digitais, né? Felinos costuma ser uma proporção assim da almofada ser proporcionalmente maior do que a impressão de cada um dos dígitos, né? E canídeos, em geral, é diferente isso, né? Você tem uma proporção ao contrário, né?
de almofadas principais serem menos amplas proporcionalmente do que cada uma das impressões digitais. Isso é uma forma, inclusive, da gente separar felinos de canídeos, né? E fora a presença de unha também, de garra, né? Que aqui não dá para ver bem, mas outras pegadas nessa pista indicam a presença de unha, né? Unha de garra bem desenvolvida, que é o que ocorre normalmente com cães, com canídeos, e não com felinos. Apesar de que, dependendo do movimento, e esse é um movimento rápido, né? Esse bicho aqui estava correndo, né? Esse animal, esse indivíduo, aí sim, em felinos poderia até marcar a impressão das garras. Tá? Então o que passou por aqui nesse trecho que a gente viu? Então, aqui passou cachorro do mato, passou mão pelada, anta, uma onça parda, tem pegadas de uma onça parda aqui também, né? E esse animal aqui que aparentemente é um cachorro de porte grande, né? Embora os rastros se confundam um pouco com os rastros de uma onça pintada, por exemplo, tá? Mas a gente está chegando à conclusão de que realmente deve ser mesmo um cachorro grande. Em geral, esses bichos gostam próximo de pontes, matas? Não necessariamente rios. Ponte, né? Mas mata de galeria aqui, né? E o córrego, e água, né? Presença de água. Então, isso é um atrativo bastante grande e bem importante, né? Especialmente em áreas secas como o Cerrado, e nessa época do ano, inclusive, né? Que é uma época que a gente está aqui de período seco. Então a proximidade de água é fundamental para espécies de fauna silvestre. Como que essas câmeras são distribuídas no ambiente? Bom, a gente dividiu toda a APA em quadrantes, em quadrados. O contorno da APA é esse em amarelo aqui. Nós projetamos uma grade, né? Com quadrantes de 150 km quadrados cada um, né? Abrangendo toda a APA do Pouso Alto. Dentro de cada quadrante desses, nós colocamos uma câmera remota para mostrar essa área de 150 km quadrados. Né? A gente sabe que onças pintadas têm áreas de vida muito grandes, né? 90, 100, 150 km quadrados, um macho adulto com mais uma ou duas fêmeas, né? Nesse território. Né? E esse tamanho de 150 km quadrados a gente assumiu como sendo suficientes para que nós não tivéssemos repetições de presença de onças pintadas. Tá? Isso teoricamente, né? Não necessariamente ocorre dessa forma. A gente pode ter mais de uma onça pintada dentro de 150 km quadrados. Tá? Mas foi a metodologia que nós, o padrão amostral que nós decidimos utilizar. Tá? Então, basicamente, esse o grande objetivo desse projeto. Né? Nós vamos utilizar uma série de análises estatísticas, né? Uma série de programas para que nós possamos determinar a existência dessas concentrações, quantas são elas, né? E os possíveis corredores entre essas concentrações. O que vai nos dar uma informação muito importante, prévia, mas bastante importante, porque ela é inédita, né? Isso ainda não foi feito com esse tamanho de área amostral. É um projeto piloto, vai nos dar, assim, embora vá nos retornar com resultados interessantes, prévios, mas vai suscitar uma série de perguntas, né? E a gente espera poder estar respondendo na continuidade desse projeto. É extremamente importante que o projeto tenha continuidade, né? São 2 anos de projeto, que vão finalizar, e esses 2 anos vão estar finalizando agora em dezembro e janeiro do ano que vem, né? Já com as análises feitas e com os resultados a ponto de serem publicados.
Bom, pensando assim no desenho, planejamento e implantação, né, de corredores para onças pintadas na APA do Pouso Alto, a gente pode considerar que a gente tem um objetivo geral de conservação, tá? Um grande objetivo, que é permitir que as onças pintadas se movam continuamente através da sua inteira distribuição na APA, né? De que forma? Conectando paisagens, né? Essa aqui é o nosso grande interesse, né? E o que a gente acha que é realmente muito importante. E, na verdade, é algo que já é bem conhecido, né? A questão da necessidade da conexão de espaços, de paisagens, né? Só que, entretanto, para que esse objetivo seja alcançado, a gente precisa saber que fatores afetam a qualidade e a viabilidade desses corredores, né? Desses corredores que a gente vai implantar. De que forma? Primeiro, o contexto da paisagem, né? Basicamente, o uso da terra, né? Em segundo lugar, as necessidades críticas da onça pintada, por exemplo, água, disponibilidade de presas, né, de alimento, né? Em terceiro, o contexto social da APA, que é muito importante, que inclui, por exemplo, concentrações humanas, né, desde as pequenas concentrações, como as comunidades mais tradicionais espalhadas na APA, né? Até as concentrações maiores, como cidades, né? Áreas urbanas desenvolvidas, né? E as tendências de desenvolvimento para a região, que é um fator dentro do contexto social, né, extremamente importante para que a gente tenha uma possibilidade, né, que a gente vislumbre uma possibilidade maior de implantar os corredores, né? A gente precisa saber quais são as tendências de desenvolvimento da região para que a gente possa, na hora de sugerir esses corredores, né, essas áreas de conexão, que elas sejam realmente úteis, que elas funcionem, né, a longo prazo. E em quarto lugar, as capacidades institucionais, né, de gestão ambiental, tanto nos níveis municipal, estadual e nacional. É importante que a gente saiba quais são as capacidades das instituições na gestão de vida silvestre, na gestão ambiental da APA, né? Isso tudo tem que ser considerado para que a gente possa alcançar os nossos objetivos mais gerais, né? Então, nesse contexto todo, esse nosso projeto, né, ele quer avaliar a sensibilidade das onças pintadas em relação, né, face aos distúrbios humanos que podem, assim, impor limitações ao uso de um arranjo particular de corredores que a gente vai propor, não é? E, assim, para finalizar, né, a gente tem que ter em mente o quê, né? A importância potencial de um corredor, considerando o tipo e qualidade de hábitat para onça pintada, né? E que precisa incorporar no desenho final desses corredores, né? E as áreas core, né, que a gente comentou, as áreas de maiores concentrações de onças, paisagens naturais em bom estado de conservação, sempre que for possível, né? É muito importante as paisagens naturais dentro do contexto geral. São as mais importantes, na verdade, né? Mas a gente tem que incorporar isso no desenho final dos corredores. E outra coisa, outro ponto importante, é incorporar no desenho dos corredores, né, na hora que a gente estiver fazendo os desenhos, o desenho final desses corredores, né, incorporar nesse desenho, né, não somente as manchas de ambiente natural, que é essas que a gente comentou, e as APPs, evidentemente, né, mas também a matriz. E o que é a matriz, né? A matriz é o espaço básico, o grande espaço, né, o maior espaço, dentro do qual você tem áreas protegidas, você tem áreas de APP, você tem áreas de uso intensivo, né? Então essa é a matriz como um todo, né? Então a gente tem que considerar isso aí, né? Mas também, além da matriz, pensando nos requerimentos de hábitat para onças pintadas ao longo prazo, né? Então é importante que a gente tenha uma noção muito boa
que a gente incorpore dentro do desenho final, né, um entendimento muito bom de como funciona, como é que é a matriz, como é que ela se compõe, né? E isso pensando num longo prazo, né? É importante isso, é muito importante essa questão do longo prazo, né? Pensar as coisas a longo prazo. E finalmente a gente tem que saber o quê, né? Que a identificação e priorização e avaliação dos corredores, né? Ele tem que envolver, né, obrigatoriamente um processo colaborativo. Isso é fundamental, né? Engajando não só pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, né, como gestores de áreas protegidas e esses gestores de áreas públicas e áreas privadas, né? Por exemplo, os gestores e gestoras das RPPNs, né? Um elemento extremamente importante e em crescimento na região da APA do Pouso Alto.